o amado. Não é nós que falamos a ele. Agora é o amado que fala a pessoa que admirava ele. Agora é Jesus que fala a nós. Ele pede algo para mim e para você hoje. Já na abertura de culto ele diz assim: porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou, e se foi. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Ou seja, ele está dizendo, o inverno já passou, a chuva torrencial que estava sobre nós já cessou e se foi. Mas por que ainda eu estou deitado? Por que ainda eu estou acomodado? Ele diz assim, ó: aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. Aleluia. É um tempo de cantar. Amém. Quanto tempo a gente sofre embates, guerras e pancadas e a gente se vê desfalecido. E aí, como passou a chuva, passou aquela tempestade, a gente ainda quer continuar na mesma situação. Não dá. Enquanto a gente está debaixo de uma chuva torrencial, Deus vai amparando e vai tolerando. Mas a hora que a chuva passa, eu tenho que me levantar. A hora que a escuridão vai embora, eu tenho que me levantar. E Deus dá o discernimento e o entendimento claro para mim de quando passou a chuva. Como que eu sei? Porque eu vou fazer as mesmas coisas que eu fazia como antes e não tem mais a opressão. Há um fluir, a graça de Deus para fazer. Ali é uma confirmação que a chuva passou. Diz assim, ó: a figueira já deu os seus figuinhos, e a vide em flor exala os seus aromas. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andam pelas fendas das penhas, no oculto, aqui é o versículo 14. Pomba minha, que andam pelas fendas da penha, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Aqui é Jesus dizendo para mim: mostra-me a tua face. Vem, se posiciona, me chama. Porque eu já estou te chamando antes. Não te acomoda mais. Ele diz ali que a flor já exala o seu perfume. Então, se já está exalando perfume, é que já é tempo de eu me mexer. Não dá mais para ficar acomodado. Diz assim, ó: mostra-me a tua face e faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Quem está pedindo para ouvir a voz? Aqui é o amado que está querendo ouvir a voz daquela mulher. Ele está chamando ela para mostrar a face. Quem é a mulher que Jesus está chamando? É nós como igreja. Nós temos que, depois que passa a tempestade, que o inverno passa, que a escuridão vai embora, nós temos que se levantar e dizer: Jesus, eu estou aqui. Eu estava falando agora, ainda há pouco, para a dona Rose, algo que Deus já vem ministrando para mim essa semana lá no serviço, que o clamor sou eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que clamar a Deus. Sou eu que tenho que chamar a presença dEle. Os dias de guerra vêm. E os dias de guerra, mesmo na guerra ou fora da guerra, cabe a mim clamar e dizer: Deus, eu estou aqui, me ajuda. Mas agora, aqui ele está dizendo que o inverno passou, a tempestade se foi. E ele quer ver a minha face. Ele quer ver a face da igreja dele. Mas como que ele vai ver? Como que o noivo vai ver a face da igreja se a igreja não clama? Se a igreja não se posiciona? Aqui é a palavra de Deus que está dizendo. E a prefiguração da mulher e do noivo é de Cristo e da igreja. Não tem outra prefiguração. Aqui ele está dizendo assim, ó: apanhai, lá no 15,
as raposinhas que fazem mal à minha vinha. As vinhas, não a minha vinha, as vinhas. Porque as nossas vinhas estão em flor. Se já está saindo flor, é óbvio que as raposinhas vão cercar. E o que é as raposinhas? Aqueles incômodos, aquelas coisas que ainda me roubam da presença de Deus. Algumas coisas que da velha vida que querem ressurgir de novo. Tropeços, setas, embaraços do diabo, preocupações, coisas que o diabo lança para me tirar do caminho, tirar o foco de Cristo. Ou seja, também pecados costumeiros que eu e você temos. Pecados costumeiros do dia a dia que eu e vocês temos, e muitas das vezes voltamos de novo e continuamos e não queremos tirar do nosso caminho. Se o amado já está me chamando, é tempo de eu me levantar e dizer: Jesus, eu estou aqui, a minha face está aqui. Quantos aqui tem acima de 30, 35 anos de idade? A maioria de nós. E até quando eu e você vamos ficar coxando em dois pensamentos? Cara, pelo amor de Deus, a guerra sempre vai vir. Mas se eu estiver posicionado em Cristo, no dia da guerra, Ele me ampara. E passando a guerra, passando o inverno, passando a tempestade, eu posso mostrar minha face. Porque Ele vai querer ver minha face. E se passou tudo isso e eu não mostro a minha face, Ele vai vir atrás de mim. Sabe por quê? Porque ainda tem raposinhas na vinha. E eu é que tenho que tirar. Não cabe o noivo tirar, sou eu. Ele vai mostrar onde é que estão. Mas Ele me deu autoridade para me tirar. Amém? Amém? Fique de pé. E que nessa noite o Espírito Santo fale com vocês. Que nessa noite o Espírito Santo venha mostrando para mim e para você aonde é que está as raposinhas. Se essas raposinhas, pastora Dawane e evangelista Roberto, estão operando no meio do rebanho que o Senhor deu para vocês, Ele vai mostrar para ser tirado. E se Ele está mostrando, é porque Ele já deu autoridade e ousadia o suficiente para se posicionar nele e arrancá-las. Espírito Santo, eu não estava preparado para vir abrir o culto, mas eu agradeço porque é a Tua palavra. Pai, como eu amo a Tua palavra. Dá força, Pai, a este povo, Senhor, para viver na Tua palavra. Dá força, Pai, para cada servo do Senhor permanecer firme na Tua palavra. Espírito Santo, este culto não é para nós. Não. Ele é para o Senhor Jesus. Então mostra, Espírito Santo, a cada um dos Teus servos hoje, assim como a mim. Aonde é que está as raposinhas, Pai, que precisam ser tiradas? Porque já tem flor. Já estamos exalando perfume. O bom perfume de Cristo já está sendo exalado através de nós. Mas, Pai, nós precisamos tirar as raposinhas para que não acabem com a nossa vinha. Então, Espírito Santo, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos e Te chamamos, Te damos total liberdade. Usa os Teus servos e fala conosco aqui. Sejas bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Esse mesmo Espírito precisa tirar as raposinhas para que possa colher algo. É um ano de colheita. Então vamos tirar as raposinhas. Vamos adorar o Senhor. A adoração, ela faz parte do culto também. Tem coisa que Deus faz em meio aos louvores. Por isso eu quero te convidar nessa noite a adorar em espírito, em verdade. Se entregue diante do Senhor. Pai queridos, nós entregamos nosso coração, ofertamos eles ao Senhor para receber a semente da Tua palavra. Ministra o nosso coração nessa noite. Faz milagre, Pai. Opera milagre, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nós adoramos ao Deus vivo, Pai. Nós exaltamos. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. E quanto tempo estou quando meu abre
Sim, Espírito Santo, querido. Deixa eu ver. Confesso que seguro estou, mas teu amor e as mentiras que eu se espalham quando eu me entrego a ti. Se entregue a Ele. Nós vamos a Ti. Eu vou a Ti. Nós vamos a Ti. Precisamos E para ti eu me rendo a ti. para Ti, eu vou. Para ti eu e para ti e para ti me rendo a ti. De tuas promessas, até meu ser feito ser, teu amor me envolve, vem teu amor capturou-me. Para ti eu vou, me lembraste de tuas promessas, até meu ser feito ser, teu amor me envolve, teu amor capturou-me. De tuas promessas e moldas, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, meu amor e teu amor. Ele te capturou, Ele capturou você. Lembraste de tuas promessas. Oh Espírito Santo, se achega ao nosso meio, se aconchega, Paizinho, se achega ao nosso meio, Senhor. Nos visita, Paizinho. Lembraste do que? De tuas promessas. Moldaste até meu ser desfeito ser, e teu amor me envolve, meu amor e teu amor capturou-me. Sim, Senhor. Até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, teu amor e teu amor, Ele te capturou. Diga ele, cante,
Diga a Ele, para ti eu vou. Até meu ser desfeito ser, Teu amor me envolve. Não amei nem teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste. Até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não amei nem teu amor, capturou-me. Para ti eu vou, para ti eu vou, e para ti eu vou, nos rendemos ao Senhor, me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo, diga a Ele, eu me rendo, Senhor, eu me rendo a ti, Senhor, eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo a ti, Jesus. Eu me rendo. Nós te adoramos essa noite, Pai. Entramos à tua presença, Pai. Oh, Pai, te agradecemos, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Se movimenta ao nosso meio, o Senhor é bem-vindo, Pai. Oh, Espírito Santo. Eixe, abará. Enche esse ambiente com a tua glória, Pai. Enche essa casa. Oh, Espírito Santo querido. Salve. Grande amor de Deus, o Rei que me formou das trevas me tirou. A água que sacia, o pão que vem do céu. Jesus mudou minha vida, cantarei. Aleluia. 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 Fui perdoado, amado por Jesus. Fui perdoado.
mudou minha vida. Eu cantarei a ti, Pai. Aleluia. 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 Fui perdoado. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Aleluia. Ele se renda a Ele. Ele te amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou. Seus olhos são como pés preciosas. Nós queremos ver os seus olhos como chama. Os seus olhos como chama. Aleluia.
Seus olhos são como pedras preciosas, olhando. Preciosas, olhando. Aleluia. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por essa presença do Senhor, por essa noite, Pai. Queremos te agradecer. E eu quero convidar uma pessoa aqui para vir fazer as ofertas agora. A pastora Taone, recebo ela para vir estar ministrando o momento das ofertas. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Aleluia! Oh, glória! Gente, como Deus ele é tremendo e maravilhoso, né? E sabe que eu olho assim, observo e fico vendo o que Deus faz, né? Hoje eu estava vindo para cá e Deus estava me ministrando algo bem interessante. Eu vim para cá essa semana de moto e eu passei um frio tão grande que eu senti assim que meus dedos estavam congelando. E hoje, agora de tarde, a gente veio pra cá e eu tava dentro do carro e aí o Roberto abaixou o vidro. E aí quando ele abaixou o vidro, entrou um ar bem gelado assim e eu falei assim, meu Deus, que frio, fecha esse vidro. E aí nisso o Espírito Santo ministrou, né? Que engraçado, quando a gente tá dentro do carro, a gente tá protegido do vento, a gente tá protegido da chuva. Então eu falei isso pra ele. Mas na moto não, a gente não está protegido do vento da chuva, a não ser que a gente se agasalhe bem, né? E o Espírito Santo me ministrou que quando nós estamos debaixo de uma cobertura, quando nós estamos dentro de uma igreja, a gente está coberto, amém? Não que quando você está dentro de uma igreja você não vai ter luta, você tem luta sim, só que você sabe que você tem um Deus e você sabe que você tem aonde pedir ajuda, amém? Você não está sozinho, a gente fica protegido, é como se a gente estivesse dentro de um carro. Por mais que chova, que tenha vento, trovada, que você tenha que reduzir a velocidade, que você tenha que acionar o para-brisa, que você tenha que ir devagar, mesmo assim você está protegido do frio, da chuva, amém? Mas na moto não, né? Na moto não tem o que fazer. E a gente é assim, quando a gente está dentro de uma igreja, né, eu digo assim, estou em uma igreja. Não, eu estou debaixo de uma cobertura, amém? Porque a Bíblia diz que é bíblico cultuar, amém? É bíblico estar dentro de um lugar adorando ao Senhor. Então eu quero que você fique feliz, quero que você olhe para quem está do seu lado e diga, seja bem-vindo. Que o Senhor hoje fale fortemente com você, amém? Sei que tem alguns envergonhados, mas, né? Esse sorriso aí da Dona Arlete quebra tudo, né, Dona Arlete? Meu Senhor.
muito querida, né? Então assim a gente tem que pensar dessa forma, né? Que a gente está protegido, amém? Por mais que tenha dias, a gente tá guardado, está coberto, amém? Porque a igreja é do Senhor, amém? A igreja é responsabilidade do Senhor. E quando você decide a congregar, a estar numa igreja, você decide dizer para Deus assim: Senhor, a responsabilidade da minha vida é tua agora. Cuida de mim, amém? E Ele cuida de nós, né? Semana passada a dona Rose deu testemunho que a filha dela, né? O médico deu o resultado que ela pode engravidar agora, né, dona Rose? Então a gente já fica bem feliz com esses sinais que Deus dá, mostrando que Ele cuida da gente, amém? Então eu quero que você fique feliz, entendendo que o Senhor está cuidando de você, amém? Está guardando, Ele cuida a gente nos mínimos detalhes. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz algo bem interessante a respeito da oferta do dízimo. Cada um contribui segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenham sempre em tudo toda a suficiência e abundez em toda a boa obra. Amém? Então, eu sempre falo isso, mas eu gosto de repetir: quando a gente dá para o Senhor, a gente nunca vai fazer falta para a gente, amém? E assim, hoje a gente veio aqui, né, fazer uma faxina, e eu fiquei tão feliz. Eu falei: Deus, obrigada, porque o Senhor permite que a gente possa vir aqui te servir, sabe? Poder estar aqui servindo ao Senhor é um privilégio, amém? Poder o Senhor olhar pra gente e a gente poder fazer algo, porque hoje você entrou aqui num ambiente limpo, amém? Fisicamente. Mas isso se dá ao nosso Deus poderoso, que nos permite, que nos dá força, que nos dá saúde, que nos capacita, que nos restaura, amém? E Ele vai provendo todas as coisas, dia após dia. Então aquele que dá com alegria para o Senhor, desde que seja uma oferta de um trabalho, seja oferta de um dinheiro, seja oferta do seu tempo, da sua vida, com alegria, faz toda a diferença, né? Quando você contrata alguém para trabalhar, para fazer um serviço, e aquela pessoa faz com alegria, você tem gosto em pagar aquela pessoa. É ou não é? Agora, a pessoa que faz um serviço para você, murmurando, chamando palavrão, reclamando, acho que tu não vê a hora daquela pessoa ir embora. É ou não é? Ele não vê a hora daquela pessoa sair dali daquele local, né? Eu sei que acho que alguém que já deve ter precisado de algum serviço, né? Às vezes precisou que alguém fosse lá arrumar uma porta, consertar alguma coisa, fazer uma faxina. Mas quando a pessoa faz com o coração, a gente sente, a gente sabe. E quando é com alegria, quando é com o coração aberto, faz toda a diferença. Muda o ambiente quando é de coração, amém? Então que nós possamos entender que quando nós estamos aqui trazendo diante do altar a nossa oferta, a nossa oferta de coração com alegria, o Senhor recebe também com alegria, amém? Mas quando a gente traz por obrigação, porque tem alguém pedindo, cobrando, não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que a gente se sinta cobrado de nada. Amém? Em relação a isso. As coisas têm que ser de coração. A gente tem que fazer as coisas para o Senhor de coração. Amém? Eu estava lendo hoje, eu li uma frase assim: que tudo que tem dedicação cresce. Que tudo que tem o meu coração ganha vida. Amém? Então, se tu coloca o teu coração numa simples oferta, que para ti seja simples, mas para o Senhor não é, pode ter certeza que pode ter o poder de quebrar cadeias nas suas vidas. Amém? Eu estou construindo uma casa, né? Eu e meu marido, e a gente já, graças a Deus, a gente já está, digamos que nos finalmente. E é interessante que tudo que a gente compra, todo material, assim, a gente anda percebendo isso, tudo tem desconto. Tudo ou está com desconto ou tem desconto. É impressionante.
ou tá com promoção, é impressionante. Eu até falei pro Roberto, que interessante, né? A gente é dizimista fiel, né? E eu acho, sabe, interessante que o nosso dízimo, eu falei pro Roberto, é interessante isso, que a gente dizima, mas o tanto que a gente ganha de desconto nas coisas, o tanto assim, ó, passa do que a gente dá de dízimo, ultrapassa, vocês não tem noção, gente, o que é incrível. A gente foi, faz um mês a gente foi comprar o piso do banheiro, né? A gente queria um piso específico para a parede do banheiro, e a gente chegou lá, o piso que eu escolhi já estava na promoção. Quando eles foram puxar no sistema, estava com mais baixo ainda o preço. E eu achei assim tão interessante que eu falei para Deus, eu já estava feliz com aquele preço, e o Senhor diminuiu ainda mais. Então assim, a gente nunca vai vencer Deus no dar, amém? Aonde tu colocar a mão, pode ter certeza que ali Deus vai fazer. Eu nunca vou me esquecer, um dia a gente foi para um congresso numa igreja, lá em Balneário Camboriú. E quando saía do congresso, a gente tinha que comer em algum lugar. E a gente foi no Angelone, né, Roberto? Angelone. Chegou lá, a gente tava com vontade de comer comida, né? Só que no Angelone é assim, é vários potinhos com refeições, né? E aí, quando a gente chegou lá, tinha um frango, o último frango, assado inteiro, de R$45 por R$20. A gente pegou aquele frango, comeu com pão ali, dividiu com o pessoal, a gente comeu. E achei tão interessante que eu falei para Deus, até um frango assado dentro de um mercado que é mais caro, o Senhor proporciona a gente. Pra gente ter um agrado. Então a gente vê Deus cuidando da gente. Amém? Quantas vezes eu precisava de roupa? É que assim, ó, nós mulheres, toda vida a gente precisa de roupa, né? Nunca a gente tem, né? É verdade, Deus está falando. Nunca a gente tem o suficiente. E eu, esses dias, eu andei dando uma controlada, eu fui lá no meu carrinho lá da Shein, coloquei uns casacos lá no carrinho da Shein, coloquei meus casacos lá. Falei pra Deus, ó, a hora que for a oportunidade certa, eu vou comprar. Nisso eu cheguei na igreja, aí uma irmã que ela foi lá, eu tenho uma coisa aqui para te entregar, e foi Deus que mandou te entregar. Eu falei, Deus mandou te entregar? Sim, Deus mandou te entregar. Eu cheguei em casa, abri, gente, 2 casacos de inverno, iguais ao que eu tinha reservado, deixado no carrinho da Shein. Aí eu bati foto dos casacos e mandei para ela. Falei assim, olha aqui, tu acredita? O mesmo modelo que tu me deu é o mesmo modelo que eu tinha separado para comprar. Sabe, eu achei tão legal isso. Eu falei, Deus, Ele cuida da gente em todos os sentidos, amém? Às vezes você está ali, né? A gente ensina a dizimar. Por que a gente ensina a dizimar? Porque aquele que dizima, ele é protegido financeiramente. E vocês não têm noção o quanto de coisas e de bênção que Deus proporciona pra gente. Em tudo. É em roupa, é em comida, é em tudo. Vocês não têm noção. Se eu for testemunhar tudo que a gente vive, sabe? Semana passada eu fui num lugar, só passei assim, na casa de uma pessoa e disse assim, oh, vem cá. Foi lá, dividir um pouco pra mim. Ela disse assim, vem aqui, eu ganhei um pouco de comida aqui, eu quero dividir contigo. Eu falei assim, mas eu não estou precisando de comida, falei pra pessoa. Ela disse assim, não, mas vem cá que eu quero dividir contigo, eu fiz um pouco pra cada um. Aí ela me deu azeite, me deu arroz, me deu feijão, mas deu tanta comida. Daí eu cheguei em casa e dividi a comida com a minha mãe, porque era muita comida. E aí eu falei, meu Deus, mas eu não tô precisando. Mas você entende que o próprio Deus prepara as pessoas para estarem ali abençoando você? Quando você é um dizimista fiel, eu sou dizimista fiel de alguns anos. Fiel, que eu divido todo mês. Todo mês eu tenho um compromisso com Deus, eu recebo e eu já tiro aquilo que é os 10% do meu salário, eu tiro para Deus. Eu recebo por dia, né? Então todo dia eu separo o meu dízimo. Quando é na quinta-feira e no domingo, eu dizimo. E aí, eu falo pra Deus, tu me guarda tanto. Esses dias foi meu irmão estava trabalhando, e aí, por 3 vezes ele falou, mana, tá complicado lá no meu trabalho, mas sabe que eu tô em paz? Eu falei assim, por que, Murilo, tu tá em paz? Tu tem que fazer alguma coisa, orar? Não, porque eu sou dizimista fiel, então eu sei que o cara nunca vai me mandar embora.
Gente, eu trabalhei num lugar por 6 anos. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque pra mostrar pra vocês que não é sobre o dinheiro. Não tem nada a ver com o dinheiro. Amém? Amém. Não tem nada a ver com o dinheiro. Eu trabalhava num lugar por 6 anos. E aí, nesse lugar, chegou uma época que eu trabalhava eu, o irmão da dona e a dona. A dona mandou o irmão dela embora e ficou comigo, trabalhando, para poder reduzir salários, né? De reduzir, cortar gastos. E ficou comigo trabalhando. Sabe o que ela disse para mim? Tawane, eu não sei por que eu não consigo te mandar embora. Eu tenho que mandar o meu irmão e eu mando tu embora. E aí eu falei para ela assim, tu não sabe, mas eu sei por quê. Porque eu dizimo daqui. Vocês conseguem entender? Eu saí de lá, mas porque eu pedi a conta. Então, assim, a gente é protegido de uma certa forma. Amém? Deus não desampara a gente. O Roberto, ele teve um acidente, ele caiu de uma rampa, quebrou o joelho. E a cirurgia era R$80.000. A cirurgia foi custeada pelo plano de saúde dele, gente. Ele ficou 7 meses encostado. Não faltou nada. 7 meses que ele foi encostado, a nossa casa alavancou na parte da construção, sendo que o salário dele reduziu. Como é que pode isso? A matemática de Deus não é a nossa matemática. Amém? Amém. Às vezes você só tem R$2 dentro da tua carteira. E você está segurando os R$2 aqui para comprar um pão, um exemplo. Chega alguém na sua casa com 10 sacos de pão, banana, leite, e você diz, mas não, aqui, ó, isso aqui eu trouxe aqui para ti, não sei o quê. Tu pega e olha para aqueles R$2 e diz, Deus, eu com medo, achando que eu não ia conseguir comprar pão com esses R$2 e no fim o Senhor me provê muito mais. Amém? Ele é dessa forma, ele é dessa forma para muito mais. Aqui a gente tem os líderes da nossa igreja, né? O pastor Maristério, o presbítero Valmir, a Alessandra, então a gente sabe o quanto eles vivem isso, que a gente está falando aqui, eles vivem isso. Amém? Então eu quero dizer para vocês, quando você se torna um dizimista, que você faz uma aliança com Deus, não é com o homem, né? Não é com Deus, de se tornar um dizimista daquilo que Deus te proporciona, a tua vida muda financeiramente. Muda, tá? Vocês não têm noção. Ela muda e algo que tu pensa assim, Deus, tu me dá muito mais do que eu te dou, não te dou nada perto do que eu recebo do Senhor. Amém? A gente comprou um carro e a gente não precisou entrar numa concessionária, a gente não precisou, nem precisou chegar pro cara e dizer assim, eu quero comprar o teu carro. Não, foi o cara que disse assim pra gente, eu quero vender o meu carro pra vocês. Mas a gente não queria comprar o carro, a gente não estava precisando trocar o nosso outro carro. Ele disse, não, mas eu quero vender pra vocês. Foi ou não foi, Roberto? E aí, na hora de fazer as condições de pagar, umas condições ridículas assim, pra gente poder pagar. E eu falei pra Deus, a gente trocou de carro sem precisar ir numa concessionária, sem precisar pedir pro cara, que a gente queria, ele que ofereceu pra gente comprar o carro. E ainda ofereceu umas condições que a gente fica, né, o Roberto paga, e a gente fica pensando, Deus, é só o Senhor para fazer essas coisas. Você entende? Eu não sei no que você precisa que o Senhor haja, mas Ele cuida de nós. Amém? Às vezes o seu dízimo ali é R$100, R$200, não sei. Não vem ao caso saber. Mas o que Deus faz por nós financeiramente é extraordinário. Né? Vocês estão diante de pessoas que vivem isso. Amém? O extraordinário de Deus. Então, o dia que você puder e querer se tornar um dizimista fiel, tenha certeza que não vai te faltar. Aquele valor que você estipulou ali com Deus, o Senhor vai te dar em dobro. Amém? Então, eu quero que você feche os seus olhos. Não feche seus olhos, não. Levante e traga até o altar o seu dízimo, a sua oferta, com gratidão. Amém? Com alegria. Porque é isso que Deus espera de nós, que a gente seja dizimista, ofertante, mas com alegria no nosso coração. Amém? Na beira do rio Nilo ela vai vigiar, aonde Moisés iria chegar. De repente no Egito vai acontecer, dentro de um cesto vai chegar um bebê. Mãe não precisa se preocupar, Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. Tem que conectar com coisa. O Joquebed, Moisés não
do rio Nilo ela vai vigiar. Aonde Moisés iria chegar, de repente no Egito vai. Amém? Quero que você feche os seus olhos, estenda a sua mão aqui para o altar. Nós vamos estar orando. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essas ofertas. Nós te agradecemos, Senhor, por essas vidas. Nós declaramos, Senhor, o Senhor prosperando cada um, Senhor, segundo aquilo que necessita. Senhor, abre as portas de emprego, Senhor, para aqueles que precisam. Senhor, abre as portas, Pai. Não deixa, Senhor, faltar nada dentro das suas casas, Pai. Senhor, manda anjos, Pai. Manda anjos, Senhor. Que possa, Senhor, em nome de Jesus, estar sendo usado pelo Senhor, Deus, para que nada falte, Deus. Oramos, Pai, para que o Senhor aumente o salário, Senhor, se necessário for. Oramos, Pai, para que as suas dívidas sejam pagas. Oramos, Pai, abençoando este povo, Deus, e declarando cada oferta aqui, Senhor, diante do Senhor, consagrada, Deus. Abençoa o teu povo, Deus. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor venha sobre nós, nos mostrando, Senhor, aquilo que é a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você aplauda com muita alegria. Uma mulher vai cantar. Deus vai usar uma varoa aqui. Uma varoa valorosa. Ô, glória. Vamos ficar de pé, vamos, pra gente ir.
tudo vai passar. Amém? Então eu quero que você receba com alegria uma pastora poderosa. Amém? Creia no seu coração que hoje Deus vai fazer grandes milagres nas nossas vidas. Amém? Deus vai usar uma pastora poderosa, uma pastora temente a Deus, uma mulher de oração. Amém? Então eu quero que você aplaude o Senhor pela vida da pastora Marisa. Pastora Teia, aleluia. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, amada igreja. Sejam muito bem-vindos, né? A mais um dia de milagres. O Senhor está passando aqui, fazendo milagres na minha e na tua vida. Amém? Todos esses dias, né, que a gente esteve aqui e o Senhor operou maravilhas, né? O Senhor já está mostrando os sinais, os prodígios, as maravilhas na minha e na tua vida. Amém? A pastora Tawane estava falando ali, né? Posso dar uma palhinha assim? Eu me converti em 1999. E eu lembro que quando eu comecei a ler as escrituras, o capítulo, o versículo que me marcou assim, foi ali Malaquias, né? Malaquias 3:10, que a Bíblia diz, né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E aquilo ali saltou, né? E eu estava indo assim algumas semanas na igreja. E eu disse, o Senhor fala na palavra dele, né? Que é pra gente dar dízimo, né? E aí eu aprendi que o dízimo... E daí eu disse, o que é dízimo, né? E daí eu fui lá eu tinha um dicionário, né? E daí eu fui ver a palavra dízimo e falava que era 10%. E daí, sem nem o pastor me pedir, ou sem nem o pastor dizer, né? Ali, então, eu senti no meu coração de começar a dizimar, ofertar, né? Porque oferta é uma coisa voluntária, né? A gente é tão feliz por estar servindo a Deus, por poder contribuir, né, com aquilo que Ele nos dá primeiro, né? Porque tudo que a gente tem é Deus que nos dá. E a gente não faz de coração, né? Que nem hoje ali, eu fiz de coração, né, para essa igreja, uma oferta, né? Uma oferta de amor para o Senhor, mas vocês que vão usufruir. Vocês estão entendendo? A gente dá uma oferta, a gente dá um dízimo, mas quem mesmo usufrui disso é a gente, ninguém mais do que a gente, né? Então vale a pena a gente semear no reino, né? Eu já faz mais de 20 e poucos anos, né? 1999, nós já estamos em 2026, e eu nunca deixei de dar a minha oferta e de dar o meu dízimo. E eu sempre ganhei muito bem, nunca fiquei desempregada. Uma vez que eu fiquei sem trabalhar foi porque eu quis, eu digo, poxa, trabalhei a minha vida inteira, eu quero ficar um pouquinho parada, fiquei 2 meses parada. Já comecei a trabalhar de novo. Nunca minha casa ficou, e eu sou viúva, né? Eu fiquei viúva em 2010, nunca fiquei desamparada, assim, nunca deixou faltar nada. Às vezes as pessoas olham pra mim e dizem assim, tu parece uma rica. Eu sou rica, amém? Mas se você vê a minha realidade, né? Mas é o Senhor que me abençoa. Eu na minha saúde, né? O Senhor me abençoa na minha saúde. Se tu ir lá dentro da minha casa, não tem nem um comprimido para dor de cabeça. Graças a Deus, né? Assim, às vezes eu gasto com um suplemento, né? Que eu gosto. Mas eu nunca fiquei enferma, assim. Graças a Deus, né? De precisar faltar serviço, de precisar ficar internada. O Senhor sempre cuidou de mim, sempre me amparou. Amém? E eu acredito que assim como você também, o Senhor não te deixa e não te desampara. Amém? E sempre assim, quando surge alguma necessidade, é clamar e pedir que o Senhor prontamente... Deixa eu contar um testemunho. Essa semana, agora nesse inverno, a gente às vezes fica um pouquinho gripado, né? É normal, né? O corpo da gente tem as suas... E eu tinha pego uma gripe e eu fiquei com o nariz meio esquisito. Eu respirava e parece que um lado do nariz estava meio que, assim dizer, e aquilo estava me incomodando. Eu ia dormir de noite, eu fazia assim, e só um lado do nariz parece que estava aberto, e o outro, e já estava uns 2 meses assim, aquilo estava me incomodando.
está amarrado em nome de Jesus. Aí eu peguei, botei a mão no meu nariz, comecei a fazer assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nariz, tu respire direito, e em nome de Jesus, efatá, abra esse nariz e tal, e tal. E ali orei e dormi. E no outro dia, isso, é o fôlego de vida, não aceitei. É uma coisa simples, não é? Mas eu não aceitei e eu orei e eu fiquei boa. Então, assim é comigo e com você. Você não tem que aceitar, por mais pequeno que seja, alguma necessidade, alguma coisa que está te incomodando no teu corpo, na tua casa, na tua família. Você deve colocar diante do Senhor, porque Ele, só Ele, que pode mudar a situação, fazer um milagre na minha e na tua vida. Às vezes as pessoas pensam que milagre é só levantar um paralítico de uma cadeira de roda, mas milagre é nas pequenas coisas, né? Um simples abrir de nariz, uma simples dor de cabeça. Às vezes as pessoas têm fé para orar por uma coisa grande e acreditam que é uma dor de cabeça, né? Eu sou assim, ó. Eu oro e não quero dizer que eu nunca vou também tomar um remedinho, alguma coisa. Mas a gente primeiro tem que orar, né? Às vezes eu digo assim, vem cá, eu vou orar. Se não melhorar, aí eu já tenho um diagnóstico. Tomo um camomila, tomo um anador. Mas primeiro a gente ora. Amém? Porque Deus também deixou os médicos, né? Mas Deus faz milagres. E o homem que faz milagres está aqui nessa noite, amém? Dê uma salva de palmas para ele, amém? Glória a Deus. Aqui eu quero ler João 5. Mas mais um pouquinho. Que eu nunca preguei com louvor atrás, vamos ver. João 5, que fala da cura de um paralítico lá no tanque de Betesda. Eu achei interessante que desde o começo do culto, né, o louvor que vocês cantaram aqui, fala de levanta-te, né? E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite, na minha e na tua vida, nos levantar. Se tem alguma área da nossa vida que a gente está prostrada, que a gente talvez está esperando alguém vir mudar essa situação, que a gente às vezes está esperando alguém vir trazer uma bênção, alguém vir trazer uma palavra, alguém vir te levar em algum lugar. Não, aqui nessa noite Jesus está passando e é Ele que vai fazer o milagre, amém? Fala assim, ó, João 5. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Jesus subiu aqui no oeste hoje, amém? Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o quê? O movimento das águas. Ali havia uma multidão esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O Senhor pergunta para ti nessa noite: queres que eu resolva o teu problema? Queres ficar são? O que tu queres, né? O enfermo respondeu-lhe, olha a resposta do enfermo: não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te e toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são
e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Eita glória! Hoje é sábado, aleluia! Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não tinha lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Vamos pular cá no 14, não, no 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Amém? Aqui estava um lugar, eu fiquei pensando nesse dia, nessa palavra, né? Aqui estava um lugar que estava uma multidão. Tinha muita gente nesse lugar. Muita gente coxo, muita gente enfermo, muita gente paralítico, muita gente cego. E eu fico pensando assim, né? Quando esse homem disse ali para Jesus: ó Jesus, ele poderia só ter dito assim, né? Eu quero ser curado. Mas ele disse o que ele estava vivendo. Ó Jesus, não tem ninguém aqui nesse lugar que me leve quando as águas são agitadas, né? Não tem ninguém aqui que possa me levar ali. E quando eu vou, eu fico pensando assim, aquele homem, cada vez que a água era agitada, ele se esforçava muito. Ele se esforçava para chegar até o tanque e ser curado. Mas ele também não conseguia. Eu não sei, a Bíblia vai dizer que ele estava ali há 38 anos enfermo. A Bíblia, a gente imagina que ele era paralítico também, né? Porque ele não conseguia ir. Mas eu acredito que ele tinha mais debilidades ainda. Porque mesmo um paralítico, ele pode, de alguma forma, ir se arrastando. E ele dizia que quando ele ia, alguém já ia antes dele. E eu fico pensando assim, esse homem, ele estava até desiludido das pessoas. Porque a primeira coisa que ele falou para Jesus foi que ninguém levava ele. Não tinha ninguém para levar ele. Eu fico pensando, a pastora Tawane, né? Ela vai todos os cultos lá buscar a irmã, né? Então tem alguém para trazer... Como é o nome dela mesmo? Tem alguém para ir lá buscar a Dona Arlete todos os cultos e trazer para dentro da casa do Senhor, né? Tem alguém que vai lá toda semana na casa da Rose, né? Para dar uma palavra, para levar o Senhor, levar o Evangelho. Mas aquele homem ali, ele estava 38 anos ali e ele disse que não tinha ninguém. Eu fico pensando, por que Jesus foi ali, naquele lugar? A gente vê na palavra ali que tinha muita gente ali naquele lugar, muita gente, com vários problemas. Mas Jesus foi naquele dia, especialmente, exclusivamente, para aquele homem ali. Tanto é que ele curou o homem e, como se diz, vazou. Mas eu fico pensando, um lugar assim, um lugar onde só tem doença, um lugar onde só tinha pessoas ali, vamos pensar a conversa que tinha naquele lugar. Ah, eu tô cego, eu tô coxo, essa vida, né, essa vida ruim. Imagine a conversa que tinha naquele lugar. E eu penso assim que as pessoas muitas vezes não querem estar num lugar desse. As pessoas sãs, né? As pessoas que têm saúde. Quem gosta aqui de ficar dentro do hospital, né? Às vezes, uma vez eu precisei ficar 20 dias com meu marido no hospital. Mas quem gosta, a gente não via a hora de sair lá de dentro. Lá dentro só tinha gente doente, gente, né? Eu saí de quarto em quarto, orar onde eu podia e tal. Mas ninguém quer ficar lá dentro. Porque não é um ambiente que a pessoa sente prazer em estar. E eu fico pensando assim, onde é que estavam os familiares daquele homem? Onde é que estavam os amigos daquele homem? Onde é que estavam as pessoas que não estavam ali? Alguém que pudesse ajudar aquele homem? Parece assim, todos abandonaram ele. Ninguém estava ali. Eu não sei o que aquele homem fez, que você pode notar que no final ele foi no templo e Jesus chegou nele e disse assim, olha, vem cá, vou te dar um conselho, né? Não peques mais. Não peques
mais para que não te aconteça coisa pior. E eu fico pensando assim, será o que aquele homem fez? Talvez aquele homem fez algo na sociedade que afastou as pessoas dele, porque não tinha ninguém ali para levar ele no tanque. Será que ele matou alguém que afastou a sociedade, afastou a família? Sei lá o que esse homem pecou. Foi um pecado tão grave assim que ele foi excluído da sociedade, porque a Bíblia não vai dizer. Eu fico pensando, será que ele estava 38 anos? Será que ele morava naquele lugar? Ou ele ia todo dia? Mas se ele ia todo dia, ele teria que ter alguém para levar ele todo dia. Mas ele não tinha ninguém nem para levar ele dentro do tanque. Como é que ele teria alguém para levar ele ali todo dia? Sabe, quando eu leio a Bíblia, eu fico querendo... Eu entro na história e eu fiquei imaginando, será que ele estava ali 38 anos? Por isso que Jesus foi ali? Talvez as outras pessoas que estavam ali, estavam de passagem, né? Passaram por ali, ou foram lá dar uma espiadinha para ver se a água... Mas não, aquele homem estava perseverante. A Bíblia vai dizer que havia 38 anos que ele queria ser curado. Mas quando Jesus vai e pergunta para ele está decepcionado com as pessoas. Não tem ninguém, Senhor. Não tem ninguém que me leve. Não tem ninguém que me bote nas águas. E às vezes você está decepcionado com pessoas. Às vezes você tem decepcionado pessoas, ou você está decepcionado com pessoas. Mas Jesus, ele chegou ali e ele disse, levanta-te, né? Pega a tua cama e vai. E interessante que, eu não sei se ele não tinha família para ir, ou ele, né? Eu não sei. A Bíblia vai dizer que ele estava no templo. No templo. E quando Jesus então encontra ele lá no templo, Jesus fala para ele não pecar mais. Daí eu também li uma passagem aqui em Mateus 9. De uma outra situação, de um homem enfermo também, só que uma situação bem diferente. Eu não sei qual que você vai se encaixar. Mateus 9 fala do paralítico de Cafarnaum. Ele também era paralítico, né? Fala assim, Mateus 9. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoado te são os teus pecados? Ou levante-te e ande? Levanta-te e ande? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te. A mesma coisa que ele falou pro outro lá, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Interessante, né, que aqui Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aquele homem lá, ele disse, levanta-te e toma a tua casa, a tua cama e vai. Mas eu penso assim, será que ele não tinha casa para ir? Porque ele foi pro templo, né? E esse homem aqui, ele tinha uma família. Mas Jesus também falou para ele, perdoados estão os teus pecados. Então Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. E ainda ele faz muito mais, ele restaura a nossa vida. Ele não só perdoa os nossos pecados, ele nos cura, ele nos levanta e ele restaura o relacionamento. Eu não sei aonde relacionamentos estão quebrados na sua vida. E talvez por conta de relacionamentos quebrados em toda a nossa trajetória de vida, a gente adquiriu enfermidades
não só enfermidades do corpo físico, mas enfermidades na alma. E muitas enfermidades deixam a gente em situação de paralisia. Eu sei que quando a gente não perdoa, quando a gente tem dificuldade de perdoar, a gente sofre com problemas nas pernas. Tem pessoas que elas ficam até sem caminhar. Porque, eu não sei porquê, mas espiritualmente é como se a gente estivesse amarrado a outra pessoa que a gente não perdoa. E se eu tiver amarrada a Tawane, vamos lá, Tawane. Se eu tiver amarrada na Tawane e eu querer fazer as coisas, vai ficar difícil pra mim, não vai? É difícil. Às vezes eu casar muito bem, eu não consigo fazer nada. Eu chego, jogo casaco, tu perde habilidade, tu perde os movimentos. Então imagina você agarrado a uma pessoa que você não consegue perdoar. Mas se ela me fez tão mal, talvez esse homem aqui ele tenha feito muito mal à sociedade, muito mal aos seus familiares, e ele então se encontrou naquela situação ali porque ele não nasceu nessa situação ali. A Bíblia vai dizer ali que há 38 anos ele estava enfermo. E eu acredito que ele tinha mais de 38 anos, porque senão Jesus tinha dito, a Bíblia iria dizer desde a sua nascença, né? Desde o seu nascimento, como cego lá, né? A Bíblia enfatiza, ele era cego de nascença, né? Mas esse homem não, ele estava 38 anos e Jesus disse então para ele, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então foi uma coisa que aconteceu para ele, não foi que ele nasceu daquele jeito. A Bíblia vai dizer que se a gente peca no corpo, a gente sofre no corpo também. Eu sei, eu sofri muito no corpo. Eu lembro que quando eu tive meu primeiro relacionamento com meu futuro esposo, e desse pecado, né? Eu fiquei grávida e eu fiquei grávida antes do casamento. A gente pecou antes do casamento e eu lembro que quando eu ganhei meu menino, até a apóstola estava falando alguma coisa no sábado, fui ganhar o meu menino, eu fiquei 4 dias no hospital com contrações, com dores. Eu comecei com dor 9 horas da noite de terça e fui ganhar ele na terça-feira, meio-dia. Então eu fiquei 4 noites sem dormir e com dores. E quem teve filho aqui já sabe que as dores é de 1 em 1 minuto. Eu sei que quando tu fazia assim, já começava a doer de novo, né? Então eu não conseguia dormir. Então quando chegou na última noite, aí eu falei, eu tinha uma mulher de plantão lá e o médico todo dizia, hoje tu vai ganhar, hoje tu vai ganhar. E eu esperando. E depois que eu ganhei o bebê, eu caí, eu tive recaída. Quem mulher entende, né? Tive recaída pós-parto, com 9 dias. Eu tive recaída. E eu lembro que quando eu acordei, eu tava tremendo de febre e a minha mãe chegou. E eu disse, mãe, a minha calça tá me apertando a minha perna. Aí a mãe foi olhar, a calça nem dava pra tirar, ela teve que cortar a minha calça, porque a minha perna inchou todinha. E a minha garganta fechou todinha. Eu não conseguia nem engolir direito um pudim. Ela fazia um pudim bem molinho e eu não conseguia nem... Eu achava que eu ia morrer. Eu chorava e eu dizia, Deus, me perdoa. Porque eu tinha tomado remédio para matar o meu filho. Eu tentei aborto, né? E daí eu sabia que era consequência dos meus pecados. E eu nem conhecia assim a palavra, assim, né? Mas a gente conhecia Deus, né? E ali eu pedi perdão para Deus. E eu sei que eu fiquei toda podre por baixo. Fiquei todo o meu resguarde catingado, assim, eu fiquei podre mesmo. E eu sempre entendi que foi a consequência do meu pecado. Eu pequei no corpo e sofri no corpo. Quando eu pequei com o meu esposo, com o meu namorado na época, eu não perguntei pro meu pai se eu podia, né, deitar com ele.
Eu não perguntei para minha mãe se eu podia deitar com ele, né? Eu só fiz o que eu queria, o que o meu corpo queria. E depois o meu corpo sofreu as consequências. E quando eu tinha 27 anos, 26 anos, eu conheci Jesus, conheci o Evangelho, conheci a Bíblia. Então ali começou um processo, né, de cura, de libertação, de limpeza, de transformação na minha vida. E onde a gente libera as pessoas, onde a gente pede perdão. Eu pedi perdão para o meu filho. O meu filho já era grandinho, devia ter uns, sei lá quantos anos tinha, 14 anos na época. Deus, e agora, né? Como é que eu vou falar para ele, olhar nos olhos dele, que um dia eu tentei abortar ele, né? Será que ele vai entender? Será que ele vai me perdoar? Será que eu vou causar uma ferida nele? E tal, né? E a gente, medo de falar, né? E daí um dia eu passei pelo encontro face a face, eu cheguei em casa e eu disse, eu vou pedir perdão pro meu filho. E aí eu pedi perdão pra ele, eu conversei com ele. Daí ele disse, a mãe nem me conhecia, né? Então foi por isso, né? E daí, graças a Deus, ele entendeu, ele me perdoou. Aquilo saiu, aquele peso saiu, né? Aquilo saiu. E a gente faz muita coisa errada, muita coisa errada. E essas coisas erradas que a gente faz, às vezes, afastam as pessoas de nós. Ou as pessoas fazem muitas coisas erradas e se afastam de nós. Porque o pecado, ele traz separação, não só entre nós e nosso Deus, mas entre nós e as pessoas. Porque se, tipo assim, ó, eu ando com a pastora Tawane, se eu começar a falar mal da pastora Tawane por trás dela, na frente dela, vamos dizer, eu beijo, abraço, mas por trás dela, eu não suporto a pastora Tawane. Não. E isso e aquilo, e eu ficar falando mal dela. Aí vou com uma pessoa, não, a pastora Tawane, olha, tem isso, e começa a falar mal dela. Não leva tempo nenhum. Não leva tempo nenhum para Deus me separar dela, ela se afastar de mim, ou eu se afastar dela. Porque andarão dois juntos se não tiverem acordo, né? Não andarão dois juntos se não tiverem acordo. Então, o pecado, ele afasta a gente de Deus, o pecado afasta as pessoas de nós, e Jesus, ele é aquele que perdoa os pecados, mas ele também diz, vai e não peques mais, né? Então, para haver uma cura, também precisa haver um arrependimento. Eu lembro que quando eu fui para o meu primeiro encontro, e eu vi que é o pecado que nos separa de Deus, e Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. E meu pai e minha mãe ainda não eram crentes, a minha família também, poucos, né? Eu lembro que eu me coloquei na brecha e comecei a pedir perdão pelos pecados da minha mãe, pelos pecados do meu pai, pelos pecados da minha família. Que, né, a gente vem de uma natureza pecaminosa, onde os nossos pais pecaram, onde a gente pecou, e isso acarreta consequências. Todo pecado tem uma consequência, né? Um ladrão, se ele vai e rouba, qual é a consequência? Ele pode ser morto, ele pode ser preso, né? Tem uma consequência. Um cara viciado, um drogado, ele pode ser morto lá na boca da droga, ele pode ser morto por outro amigo que quer roubar a droga dele, né? A gente sabe que tem uma consequência. Um adultério, se um homem pega uma mulher com outro na cama, e o marido chega, ele pode morrer os dois ali, né? A gente vê tantas coisas, né? Então, todo pecado, ele tem uma consequência. E por isso que Deus não quer que a gente peque. Porque Ele não quer que a gente sofra as consequências. Deus é bom, né? Ele nos protege. Ele não quer ver a gente sofrer enfermidade. Ele não quer ver a gente morrer, ser morto, matar. Lembra que antigamente quem era pego em adultério era apedrejado, né? Até a morte. E Deus não queria isso. Deus não queria que ninguém fosse apedrejado. Há um filho, se o filho fosse desobediente ao pai e à mãe, também era levado para a rua e apedrejado. E Deus não queria
que aquela criança fosse apedrejada. Então, por isso que Deus veio com os mandamentos, depois Deus veio com Jesus, Deus sempre querendo vir para nos proteger. E às vezes a gente diz, Deus, por que isso tudo acontece comigo? Deus, e a gente às vezes culpa Deus, mas Deus, ele deu os mandamentos, Deus, Jesus, deu a palavra, tudo para nos proteger. Jesus, ele se preocupou tanto com aquele homem há 38 anos que ele foi lá, naquele lugar. Jesus se preocupa tanto comigo, com você, que veio aqui, né? Não só hoje, mas todos os dias que tem culto aqui, ele vem aqui, porque ele quer nos proteger. Todos os dias ele vem com uma palavra dizendo, não faz, ou faça, né? Não porque ele quer tirar algo de nós. Às vezes a gente pensa que Deus quer tirar alguma coisa da gente, né? Não, ele quer nos proteger. Ah, para que Deus quer o meu 10%? Deus quer tirar dinheiro de mim? Não. E fazerem prova de mim, se eu não repreender, né? O devorador, o migrador, o gafanhoto, o destruidor, o cortador, aquele que rouba as tuas finanças, não é proteção? Quando Deus dá um mandamento, quando Deus pede uma coisa de mim e de você, quando Ele diz se arrependam, quando Ele diz perdoem, quando Ele diz faz, obedeçam, é porque Ele quer nos proteger. Nenhum pai quer ver o filho sofrer, né? Qual é o pai, qual é a mãe que quer ver um filho na cadeia? Tanto é que quando o filho está na cadeia, a mãe está lá naquela fila, passando toda aquela humilhação. Ou o pai, para ver um filho na cadeia, preso, né? Porque ama. Mas o pai não queria ver o filho ou a filha naquela situação. Mas o pai ensinou, o pai dizia, meu filho não faz, meu filho sai dessa vida. Mas eles não escutavam. E assim é Deus com a gente também. Meu filho, né? Minha filha. Mas mesmo que você errou, mesmo que você pecou, mesmo que algumas pessoas se abandonaram, mesmo que algumas pessoas te deixaram, ou que você abandonou algumas pessoas, Ele está aqui hoje falando com você. Eu não sei o que você precisa, se você precisa perdoar, se você precisa liberar, ou se você simplesmente precisa do perdão de Deus. Às vezes você mesmo não se perdoa. Tem coisas que às vezes a gente faz, a gente sabe que é errado e que a gente mesmo não se perdoa. E às vezes Jesus já te perdoou e você ainda fica pensando, foi aquilo que eu fiz lá no passado. Cara, Jesus já te perdoou, esquece. Se você sofreu uma consequência, tá, mas já passou. Uma vez eu pensei assim, poxa, isso não acaba nunca, Deus. E daí Deus fez eu pensar assim, uma colheita, né? Vamos dizer que você plantou um milharal lá. Vamos dizer que a consequência do pecado é que você tem aquele milharal. Mas você vai cortar, vai tirar lá os milhos, vai acabar uma hora, não vai? Então, vai acabar uma hora a consequência. Mas dali você continua semear coisas boas, semear perdão, semear amor, semear misericórdia, semear tudo que é bom. E sabe o que Jesus disse para esse homem aqui? Jesus não disse, estou te curando agora. Jesus desafiou ele, como desafiou esse outro paralítico aqui. Ele disse, tenha bom ânimo. E para o outro ele só disse, levanta-te. Então a gente vai fazer um ato profético aqui nessa noite. Que a gente vai se levantar como esses dois homens aqui. E vários outros que a Bíblia vai dizer que Jesus curou. Quando eu falar, você vai se posicionar e vai fazer esse ato profético. Amém? Levanta-te! Amém? Levanta-te! Levanta-te! Vai, tem bom ânimo. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Pega aquilo que é teu e vai, em nome de Jesus. Amém? Vou colocar um louvor, a gente vai orar. Eu quero um tempinho pra gente orar. Eu não sei o que você está passando, se é enfermidade no corpo físico, se é enfermidade na alma. Eu não sei o que é. Eu sei que aquele que cura, aquele que não é uma piscina, não é um tanque, mas é um rio de águas vivas.
E aqui não tem um anjo, aqui tem milhares e milhares de anjos que trouxe a bênção para você. E esses anjos estão passando aqui. Você pode sentir os anjos passando aqui, o Senhor Jesus passando aqui, as águas do mover de Deus se movendo nesse lugar. Amém? Pode colocar o louvor. Eu quero que todos venham aqui para frente, amém? Tira esse vaso daqui, pastora Antônia. Esse ambiente é um ambiente profético, amém? Os rios do Senhor passam nesse lugar, e onde os rios passam, tudo encharca, tudo Ele faz crescer, tudo Ele faz transbordar, tudo Ele limpa. Tudo Ele faz crescer. Feche os teus olhos. Se veja. Não sei se você consegue se ver. Alguém aqui já mergulhou no rio, já nadou no rio. Tão bom, né? Nos rios. Seja mais queridas. Entrar na dimensão Do sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei. Você vai se levantar e vai. Cada vez mais fundo eu mergulharei. E aquilo que se fez deserto em mim florescerá. E a terra seca em mim se faz manancial. E os vossos rios valis dentro do meu coração, cheios de águas vivas, para sempre será. Os rios do Espírito estão passando por aqui, a nuvem da unção. Hoje o dia de romper, não há como impedir. Hoje é dia de romper, e eu recebo a unção de Deus. Hoje é dia de romper, e eu recebo a unção de Deus. Unção de Receba a unção. Tem unção, tem poder, tem glória, tem manifestação do Espírito Santo. Tem Espírito Santo curando na nossa alma, nos nossos sentimentos. Vem fazendo obra poderosa dele na mesa. Desce, Deus. Deus me levanta. Me levanta com louvor. Me levanta com expectativas. Me levanta com Senhor, eu quero sim mergulhar no fundo dos teus rios. Senhor, eu quero conhecer o sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo eu mergulharei. E aquilo que se fez deserto em mim florescerá. E a terra seca em mim se faz manancial. E os nossos rios valis dentro do meu coração, cheios de águas vivas, para sempre serão. A cura para o bem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui, a nuvem da unção.
A cura Mago fez, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. Diga, Senhor, é hoje que eu me levanto para receber a minha vitória. É hoje, Senhor, que eu sou curada de todas as limitações da minha alma. É hoje que eu me aproprio do meu milagre, das minhas promessas. É hoje que eu sou mais do que um vencedor. Eu sou um conquistador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se depois você querer mais uma oração, tá? Glória. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas pro Senhor. Amém. Que noite maravilhosa. Obrigado. Eu quero primeiramente agradecer a vinda de todos aqui, né? Onde 2 ou 3 se reúnem ali, o Senhor está presente, né? Ninguém é igreja sozinho, né? A gente em conjunto forma a igreja, né? Igreja, um conjunto de famílias. Hoje nós estávamos aqui roçando ali, trabalhando aqui na igreja, limpando aqui, terreno, tudo. A gente está desde tarde aí, veio o pessoal me ajudar. Eu quero agradecer a Tati, a dona Rose, né, que vai ajudar, todos que vieram ajudar, né? Deus abençoe a vida de vocês. Pastora Maricé, muito obrigado pela palavra, muito obrigado. Pastora Maricé fez um café hoje ali, né? Fez um bolo, ofertou ali, ela que fez. Já ligou para mim meio-dia. Roberta, para levar alguma coisa hoje? Eu nem pedi nada para ela. Ela chegou falando, como eu não sou bobo, eu falei, se tu sentir no coração. Eu falei, pastora, não, vamos fazer hoje. Coincidentemente, temos uma aniversariante hoje, que se aniversariou essa semana. Tati está de aniversário, vem para frente aqui, nós vamos cantar parabéns pela Tati. Vamos orar pela vida da Tati. Amém. Primeiro ora, depois vamos cantar parabéns. Pai querido, colocamos a Tati diante do Senhor, Pai, abençoamos ela nesse dia, Pai, esse aniversário, Pai, nessa data preciosa, Deus, é um ano a mais de vida que o Senhor deu para ela, que seja um ano de paz, de prosperidade, de caminho livre, que o Senhor coloque os anjos do Senhor ao redor, na frente dela, livrando toda a pedra de tropeço, que 2026 seja um ano de caminho livre, ela possa prosseguir o trajeto, a estrada que o Senhor tem. O Senhor plantou ela aqui, Pai, nessa cidade, que ela venha frutificar, venha dar frutos, Pai, no nome de Jesus. Rasga o céu sobre ela, sua casa, abençoa com saúde e prosperidade, presentes celestiais, esteja aberto sobre ela os portais, as janelas e as portas do céu, em nome de Jesus Cristo. Parabéns pra você, na data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Jesus ao seu lado.
que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns para Tati. Aleluia. Quem quiser dar presente para ela, sinta-se à vontade. Amém. Deus abençoe você. Estenda a mão até a tua casa. Pai querido, consagramos os lares, Pai. Acampa os anjos do Senhor trazendo proteção. Se o Senhor não guardar a casa em vão, envia o sentinela. Então guarda a nossa casa, nossos lares, nossos pertences, tudo que diz respeito a nós, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te graça, te guarde, que sobre ti resplandeça o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti ele levante seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Abençoa os alimentos ali agora, o café que nós vamos ter. Senhor, abençoa, consagramos ao Senhor que venha fazer bem. Abençoa a vida da pastora Maristé, que fez, ofertou. Multiplica na vida dela, Pai, no nome de Jesus Cristo, com prosperidade. Em nome de Jesus.